Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje a música do piano de Mário Laginha, autor do genérico deste programa, leva-nos até à América, uma semana em que os norte-americanos escolheram os seus representantes no Senado, também na Câmara dos Representantes. Convidamos para este programa Rui Tavares, historiador, o fundador do LIVRE, antigo eurodeputado, e Nuno Garopa, economista, professor de Direito na George Mason Scalia Law na Virgínia. Nuno Garopa está aqui connosco nos estúdios em Lisboa, Rui Tavares via Skype em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos, convidados para esta conversa sobre a América, neste momento em particular, no meio do mandato de Donald Trump, uma parceria da Renascença pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, Rui, Nuno Garopa, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. E o Rui está a partir dos Estados Unidos e começo talvez pelo Rui Tavares. Rui, a meio deste mandato, estas eleições intercalares deram folgo suficiente para Donald Trump, no fundo, concretizar o seu otimismo em relação a uma possível reeleição nas eleições de 2020. Essa também é a sua perspectiva? Sim, eu acho que no fundo há duas maneiras de olhar para estas eleições. Uma seria a tradicional, e esta eleição é uma semi-derrota para o Presidente da República. Só não é uma derrota maior porque, apesar de ter perdido a Câmara dos Representantes, os republicanos seguram o Senado, mas seria quase impossível não segurar o Senado, uma vez que o Senado não vai todo a votos ao mesmo tempo. Portanto, o Senado tem um sistema rotativo e só parcialmente os senadores terminam os seus mandatos e, portanto, é eleita só uma parte do Senado a cada eleição, e na eleição deste ano, a maior parte dos senadores que iam a votos já eram democratas. Portanto, os democratas já se podem considerar não muito descontentes por não perder muitos senadores e, naturalmente, haveria poucos lugares de republicanos a conquistar. Portanto, isso, de certa forma, disfarça o que tradicionalmente seria uma semi-derrota ou até uma derrota para o Presidente da República. Só que Trump não é um presidente normal e, portanto, as análises também ficam todas viradas dos pés para a cabeça. Creio que a grande vitória de Trump, ele já a teve em 2016 com uma eleição em que, apesar de ter perdido praticamente por 3 milhões de votos, o voto popular nos Estados Unidos ganhou o voto no colégio eleitoral com diferenças mínimas em 3, 4 estados que lhe importavam. Isso permitiu-lhe nomear um juiz para o Supremo Tribunal de Justiça que os republicanos, cujo lugar os republicanos tinham bloqueado durante o fim do mandato de Obama. Portanto, um juiz que era para ser nomeado por Obama foi nomeado por Trump, um novo foi nomeado agora recentemente por Trump, o primeiro a substituir um juiz conservador, o segundo a substituir um juiz mais, apesar de tudo, mais centrista, e essa, do meu ponto de vista, é a grande vitória para Trump. É a vitória que se prolonga no tempo. Dá a sensação, pela importância que o Supremo Tribunal vem adquirindo na vida americana e pela válvula de segurança que esse Supremo Tribunal constitui ou não constitui em relação, nomeadamente ao Executivo, que todas as eleições americanas são, no fundo, eleições diferidas e digamos, oblíquas, indiretas para o Supremo Tribunal. E, portanto, em todas as eleições, o que conta é se um Presidente e um Senado vão permitir que nos novos juízes do Tribunal Supremo vão haver mais progressistas ou conservadores. Neste momento há uma maioria conservadora, já havia uma maioria conservadora, mas ela aumentou. Já há quem fale no futuro, até ao fim deste mandato de Trump, ou eventualmente num segundo mandato de Trump, numa maioria em 9 juízes, que seja 6-3 ou 7-2, e isso é uma marca que fica não para os 2 anos de uma eleição congressional, nem sequer para os 4 anos de uma eleição presidencial, nem sequer para os 8 anos de 2 mandatos presidenciais. Essa é uma conquista política que fica para praticamente uma geração. Os Estados Unidos vão ter um Supremo Tribunal mais conservador, e isso é um legado de Trump para o qual os novos democratas agora eleitos só conseguem fazer
limitação de danos. Nuno Garopa, este é o ponto de partida, as eleições desta semana, para nós falarmos um pouco sobre a América neste programa. Sim, eu faria duas questões, até porque a questão que o Rui levantou parece-me relevante e vou a ela, mas antes disso dizer que me parece que o resultado eleitoral claramente é uma vitória do Partido Democrata e uma derrota do Partido Republicano, fazendo a matemática simples, isto é, o Partido Republicano perdeu o poder, o Partido Democrata ganhou o poder. Outra coisa, como o Rui também já tentou enfatizar, é que o Partido Republicano e Trump tenha perdido menos daquilo que se esperaria ou se desejaria que perdesse, e que o Partido Democrata tenha ganho menos daquilo que se desejaria que ganhasse. E isso eu acho que deixa intacta as previsões para 2020, ou seja, do lado de Trump, aparentemente a coligação minoritária em voto popular, mas distribuída geograficamente de maneira a controlar o colégio eleitoral, parece estar praticamente intacta, ou seja, estes 2 últimos anos de grande desgaste parece não ter afastado eleitores daquela área. Por outro lado, eu acho que o Partido Democrata continua a ter um problema. O Partido Democrata estancou a hemorragia de votos de 2016, portanto, de alguma maneira há um muro que estanca a hemorragia, mas não há uma onda, digamos a onda azul, como se esperava, que invadisse os Estados Unidos. E, por outro lado, o Partido Democrata continua a não ter um líder para 2020, e eu acho que isso é um grande problema do Partido Democrata, vai ter que resolver isto nos próximos 6 meses, sob pena de nem sequer ter capacidade de mobilizar essa onda azul, ou o muro azul, para as eleições de 2020. E em relação à questão do Tribunal, eu só queria reiterar o argumento do Rui e ir mais longe. É que a questão que ele levantou eu acho que é muito relevante. Acho que é possível com esta composição do Senado e com uma eventual renovação em 2020, o Partido Republicano, a agenda conservadora, possa vir a ter até 6 ou 7 juízes, e não é só a questão da agenda conservadora em matérias de valores, como normalmente se está a pensar, é a questão do poder do Presidente. É que isto já vinha do Obama, mas o Trump tem desafiado aquilo que são as doutrinas prevalecentes ou tradicionais daquilo que é a capacidade de fazer executive orders. Ora, ou seja, ordens executivas, governar o Presidente por via das ordens executivas e não por via da aprovação de legislação. Com a perda da House, da Câmara de Representantes, é possível que isto venha a aumentar, ou seja, que o Presidente Trump tente de facto governar sem aprovar a legislação no Congresso. E isto vai levantar questões constitucionais, que é até que ponto o Supremo Tribunal vai ser tolerante com a expansão do poder Presidente. Ora, com a atual composição é já bastante provável que seja bastante tolerante. Com uma composição mais conservadora ainda, eu acho que o Supremo Tribunal poderá reverter algumas das suas doutrinas jurídicas e permitir a concentração de poder no Presidente, retirando poder ao Congresso. Mas, Rui, digamos, esta segunda parte do mandato de Donald Trump com estes resultados não entra num campo diferente de relação entre Trump e o Congresso, na medida em que das duas uma, ou esperamos 2 anos e há uma espécie de estagnação ou de, digamos, de paralisia, que não é provavelmente o estilo de Trump, ou há espaço ainda para alguma cooperação tentando amainar a tensão sempre existente desde que Trump chegou à Casa Branca entre republicanos e democratas? Não, eu não creio que vá nem amainar, digamos, a tempestade entre democratas na Casa dos Representantes e Trump. Pelo contrário, eu creio que ela vai aumentar, até porque os democratas vão ter que dar o corpo ao manifesto para proteger a investigação em relação aos laços da campanha de Trump de 2016 com a Rússia, que é uma investigação importante. Nós às vezes, visto de fora e com algum cinismo que de certa forma reina no comentariado internacional, temos a ideia de que é uma investigação que não tem grande... Não é ao contrário, Rui? Não é algo que é mais valorizado cá fora e para o público norte-americano que vota até em Trump é uma questão quase inexistente? Bem, quer dizer, há um elemento de guerra cultural nos Estados Unidos permanente que nós não podemos, digamos, menorizar, nem em relação ao Supremo Tribunal, embora eu concorde com o Nuno que para além das questões morais e culturais, porque essas, apesar de tudo, vão mudando com os próprios tempos, e há juízes que foram nomeados como sendo conservadores por presidentes republicanos no passado, ou até democratas, e que fizeram uma migração para o tempo em questões culturais e morais sociais. Isso é menos preocupante do meu ponto de vista do que o outro elemento que o Nuno também citou, que é o da jurisprudência em relação até onde pode ir o poder executivo. Isso já com George W. Bush, no tempo da guerra do Iraque, havia aquela teoria do executivo unitário, em que basicamente o presidente pode fazer muito ou quase tudo, em tempo de guerra é certo, na política externa também, mas cada vez mais crescentemente na administração, no governo, nos assuntos internos do próprio país, e aí
se Trump nomeia juízes que já acham isso e se precisa deles para o protegerem, o que nós vamos ver é uma guerra através de instituições, Trump, Senado e Tribunal Supremo, democratas, Câmara dos Representantes e alguns elementos, por exemplo, da investigação Mueller e do establishment norte-americano, daqueles que se mantêm na Secretaria, no Departamento de Estado, ou seja, nos negócios estrangeiros, no Departamento de Justiça, etc. Essa luta é desigual e essa luta faz-se muito no campo da tal guerra cultural que passa pelos médias, não só pela televisão por cabo, como a gente em geral pensa, Fox de um lado, MSNBC do outro lado à esquerda, mas muito pelo campo da rádio, dos programas de opinião na rádio e da internet, e nessa guerra cultural nada pode amainar nunca. Todos os assuntos têm uma rotação ainda mais intensa, mais rápida, duram ciclos noticiosos cada vez mais curtos, e é nesse terreno de jogo que Trump está bem. Um terreno de fratura cultural, Nuno Garopa, para além da política. Há famílias divididas neste momento nos Estados Unidos. Sim, mas isso, digamos, eu acho que são mais curiosidades no mídia que outra coisa. Eu acho que aqui a grande questão é perceber como é que as diferentes coligações sociodemográficas evoluem, porque o Partido Republicano e o Partido Democrata, ao contrário, enfim, dos partidos tradicionais europeus, e no caso português que as pessoas conhecem melhor, não são coligações nem partidos ideológicos, são coligações sociodemográficas que abrangem vários e diferentes distintos grupos. A coligação de Trump reúne 3 grupos, fundamentalmente, na minha opinião. Reúne um grupo fundamentalmente conservador, religioso, a direita religiosa. Esse grupo, a única agenda que tinha era colocar juízes conservadores no Supremo Tribunal. E isso Trump deu-lhes. E deu-lhes ao colocar até pessoas que não são naturalmente de Trump, mas pessoas que têm uma agenda conservadora em matérias de valores, que é aquilo que exigia o vice-presidente e essa parte da coligação. Depois tem a parte empresarial do business. Isso já também foi dado, que é a descida de impostos. Ora, aí é que eu entro. Na descida de impostos, por exemplo, nas alterações que foram feitas, muitas delas foram negociadas com membros do Partido Democrata. Portanto, há questões em que Trump, quando é preciso negociar com os democratas, ou com alguns democratas em concreto, ele sabe negociar. E o que é que nos diz isto sobre os próximos 2 anos? Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que estou de acordo com o Rui no sentido em que, para o terceiro grupo desta coligação, que é, digamos, o grupo anti-imigrantes, ele não deu nada ainda para além da retórica. Essa retórica vai ter que ser reforçada, porque ele não vai fazer um muro, porque ele não vai matar os imigrantes que estão a tentar a vida das Honduras através do México. Já vai fechar a fronteira. Pois, portanto, ele tem que fazer, mas ele tem que insistir numa retórica. E, portanto, essa retórica vai se agravar e vai ser uma retórica de confronto com a Câmara dos Representantes e com os democratas. Isso parece-me evidente, porque essa é a retórica que alimenta esse grupo e, dado que não há atos concretos, que não há concretização de medidas para esse grupo, há retórica. Depois, eu acho que em outras questões, como sejam questões de natureza fiscal e de benefícios fiscais para as empresas, eu acho que aí vai haver alguma capacidade de diálogo com a Câmara dos Representantes, porque há uma parte do Partido Democrata que também, até porque foi eleita em Estados que são muito sensíveis a essas questões, e aí sim, em matérias dessas, eu acho que vai haver alguns acordos pontuais, como já houve no passado. Rui Tavares, um dos nomes mais ventilados do campo democrata, Beto O'Rourke, não sai propriamente muito bem destas eleições. Beto O'Rourke pode ser a cartada essencial para derrotar Trump? Não sei, eu creio que os democratas têm uma tarefa muito complicada no curto prazo. Parece-me difícil, seria desejável, como o Nuno tinha aventado há pouco, que nos próximos 6 meses eles tivessem já uma liderança clara. Parece-me difícil que a tenham. Quem vai tapar os buracos durante os próximos tempos vai ser a líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que tem contestação interna. Há quem queira um novo tempo na Câmara dos Representantes, mas aparentemente não tem os números suficientes para a substituir. Tem contestação externa porque ela representa, digamos, um bom alvo para estas guerras culturais por parte dos republicanos. É californiana, de São Francisco, é vista pelos republicanos como estando muito à esquerda, culturalmente, é vista pela esquerda mais social e agora socialista democrática, que emerge no Partido Democrata, como sendo se calhar excessivamente centrista e dado ao compromisso, mas os conhecedores da política interna em Washington, o que dizem de Nancy Pelosi é que ela é muito eficaz. E que é por isso que ela é detestada pelos republicanos, é porque é eficaz, sabe reunir as suas tropas e sabe fazer a guerra a partir da Câmara dos Representantes. Portanto, ela vai tapar o buraco da liderança democrata nos próximos tempos. A questão é se esse hiato vai ser muito prolongado.
Como eu dizia, no curto prazo a tarefa é muito difícil, no longo prazo a tarefa dos democratas pode tornar-se mais fácil. Esta polarização permite aos republicanos, às coligações de que falava o Nuno, apresentarem-se como sendo maioritárias na sociedade americana, não o sendo, nós sabemos que perderam no voto popular, com uma distribuição geográfica que de facto num país federal lhes permitiu chegar ao topo do poder executivo na Casa Branca, mas às vezes não temos muito noção de como esse campo vive a crédito. Vive a crédito numa sociedade que se está a alterar geracionalmente, com jovens que são, em geral, mais progressistas do que conservadores, que se está a alterar etnicamente, não só por força da imigração, que é aquilo em que eles agora se concentram, a imigração atual, que esteja a ocorrer atual, e que na verdade está com números negativos, há mais gente a sair do que a entrar, e portanto não há uma vaga migratória para os Estados Unidos neste momento, mas a imigração que já ocorreu no passado, das gerações que fizeram a América, e que agora tornam este país um país mais diverso. E que faz com que certos Estados possam passar a ser Estados com maiorias mais fáceis para os democratas. Aí entra uma medida de que se falou pouco e que foi aprovada em referendo na Flórida nesta última terça-feira. É uma medida que permite às pessoas que tenham condenações judiciais não perder o direito de voto e pode reintroduzir 1,5 milhão de novos eleitores na Flórida. É aquele estado onde muitas vezes as eleições se decidem por milhares ou até centenas de votos. E está num processo de recontagem? E que está agora num processo de recontagem, pode, já nas próximas eleições, em 2020, ter muitos eleitores novos que alterem significativamente a dinâmica. E como se sabe que, no fundo, estas medidas eram medidas para tentar impedir determinadas minorias de votar, como aconteceu na Geórgia, em relação aos negros, isto pode alterar a balança num estado muito importante para o colégio eleitoral a favor dos democratas. E depois entra também o Texas. No Texas, as alterações demográficas de um estado que cresceu muito economicamente, mas no qual, curiosamente, o Beto O'Rourke ganha nos votos dos texanos natos, daqueles que nasceram no Estado. Beto O'Rourke teve 51%. Portanto, se a ideia que nós tínhamos do Texas é que quem nasceu no Texas é conservador e quem veio para o Texas pode ser imigrante e votar mais com os democratas, na verdade, com os texanos, os recém-texanos, Ted Cruz ainda ganhou. Com os texanos nativos, Beto O'Rourke ganhou. O Texas, de qualquer forma, está em mudança entre os grandes centros urbanos e a imigração. Essa mudança é uma mudança a tempo longo. Há muitos anos, o Nuno provavelmente lembrar-se-á melhor do que eu, mas já há muitos ciclos eleitorais que se ouve dizer que um dia o Texas deixará de ser um estado vermelho para passar a ser um estado roxo ou púrpura, entre o vermelho e o azul, mas essa mudança algum dia se há de efetivar. Portanto, este ultraconservadorismo agressivo, anti-imigrante, isolacionista nos Estados Unidos está neste momento com muita força, está para lavar e durar no Supremo. Em termos internacionais deixa a Europa como praticamente o único elemento que sobra daquela ordem internacionalista liberal progressista do pós-guerra, não é? Rooseveltiana. Agora sobra a União Europeia, à volta temos os Trumps, os Putins, os Erdogans, até os Bolsonaros, mas nos Estados Unidos essa realidade dessa ultradireita vive a crédito. E esta sociedade, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, vai ser muito diferente e provavelmente vai varrer muita da política que nós vemos agora nos Estados Unidos. Deixa-me esse espaço para o otimismo, já que fui pessimista em todo o resto. Nuno Garopa, já agora olhamos aqui um pouco mais à frente, não é? Eu acho que em 2016 o Texas já tinha mostrado que estava a mudar, porque Trump ganhou a Hillary por 4 ou 5 pontos, o que para o Texas é uma questão, enfim, que rompe com uma tradição conservadora, e portanto eu acho que a demografia é claramente favorável ao Partido Democrata e é desfavorável ao Partido Republicano, como acho que a questão económica neste momento é talvez a única variável que pode prejudicar Trump. E se houver uma recessão ou se alterar o seu ciclo económico antes das eleições presidenciais de 2020, Trump está numa situação bastante pior para a reeleição. Como se junta outra questão, que é, a partir de 2021, pode haver redesenho dos círculos distritais eleitorais, ou seja, dos distritos eleitorais. E ao recuperar vários congressos estaduais, o Partido Democrata impede que o Partido Republicano volte a aplicar uma política que fez muitas vezes. O Texas é um bom exemplo, mas há outros vários estados, aquilo que eles chamam de gerrymandering, que é o redesenho dos distritos
distritos eleitorais para favorecer os candidatos republicanos. Eu acho que o Partido Republicano fica no seu mais complicado para fazer isso, como poderia vir a fazer, caso tivesse mantido essas 7 ou 8 estados na sua mão. Dito isto, o grande problema, de facto, dos democratas é 2020. E eu acho que o grande problema de 2020 é talvez o simétrico da coligação de Trump. É que a coligação anti-Trump é uma coligação muito heterogénea. Porque, um pouco como o Rui disse, vai desde uma esquerda, digamos, social, mais, digamos, social-liberal, até uma esquerda social-democrata, digamos assim, mas apanha também um centrismo, do qual o exemplo é o Bloomberg, o antigo mayor de Nova Iorque, que tem muito pouco a ver com Sanders ou com Elizabeth Warren, mas faz parte dessa coligação, e apanha franjas da direita, porque evidentemente a família Bush tem sido vocal bastante contra Trump. E a questão é polarizar nos democratas como é que se vai arranjar um candidato que consegue ir buscar estes votos todos? A esquerda social-democrata, liberal à esquerda, o centrismo de Bloomberg e a direita que existe à volta de Bush contra Trump. E aí é que eu não vejo como é que o Partido Democrata neste momento consegue arranjar alguém que consiga agregar esse voto todo, porque ele vai precisar desse voto todo para ganhar o colégio eleitoral, porque se algumas destas pequenas pernas caem, é o suficiente para não ter a maioria no colégio eleitoral. Eu acho que esse é o grande desafio do Partido Democrata e, sinceramente, não vejo que se possa estar muito otimista em relação a isso. Uma nota final em relação à agenda externa, vista do resto do mundo. Rui Tavares, há alguma perspectiva de mudança nos próximos anos ao guião que Trump tem seguido? Bem, eu creio que nos Estados Unidos passa-se uma situação muito diferente da que se passa, por exemplo, no Reino Unido com o Brexit. Ao passo que com o Brexit o que acontece é que os responsáveis políticos britânicos fizeram sempre declarações um bocadinho à maneira aristocrática britânica da elite que quer sempre fazer de conta que tudo é mais simples do que aquilo que é e, portanto, os acordos pós-saída da União Europeia iam ser muito fácil. Agora temos o secretário de Estado do Brexit a dizer que se apercebeu recentemente da importância que tinha Calais para as exportações britânicas, que é uma coisa que acho que qualquer camionista de longo curso no continente europeu sabe. Bem, ao contrário dessa nonchalance britânica, que depois tem resultados na prática piores do que aquilo que a retórica faria prever, nos Estados Unidos isto é um bocadinho ao contrário. A retórica é muito acirrada. Desde o início a retórica era de declarar a China portanto, culpada de crimes de manipulação monetária e iniciar uma guerra comercial, que foi de facto iniciada, mas depois há uma série de elementos, alguns dos quais bastante ligados à família de Donald Trump. Filha de Donald Trump e Ivanka Trump ganham 18 novas patentes na China só na última semana antes das eleições e, portanto, há certamente, como vemos, vias de comunicação abertas e desse ponto de vista, talvez a retórica seja mais acesa do que a realidade. No longo prazo é que eu acho que há alterações que são importantes. Os Estados Unidos perderam aquela estabilidade política que lhes dava alguma capacidade de liderança geopolítica internacional. O continente europeu, nomeadamente, mas não só, contava com os Estados Unidos. E agora não sabemos exatamente com o que é que podemos contar para o futuro. A China aproveita-se disso, demonstrando internamente que se calhar a democracia eletiva não é a melhor forma de escolher líderes. Foi imediatamente um argumento sobre o qual as lideranças chinesas saltaram, é que já viram, com eleições à americana dá líderes como Trump. E com a forma de seleção controlada pelo Partido Comunista Chinês, temos uma outra estabilidade política. Portanto, mensagem para dentro. Mensagem para fora, principalmente através daquele grande projeto One Belt, One Road, ou seja, uma nova rota da seda da parte das lideranças chinesas, é praticamente um projeto de vamos explicar ao mundo como é que a globalização se vai dar do ponto de vista chinês. Bem ou mal, a China tem, e isso é muito ao contrário da Rússia, que é principalmente uma liderança mais reativa, quase paranoica na sua inserção geopolítica. A China tem uma estratégia, tem objetivos e explica-os de uma forma muito clara ao resto do mundo. A nossa grande questão, e continua a ser a mesma desde há muito tempo, é e a Europa nisto tudo. Será a Europa capaz de evitar esta vaga nacional populista que de certa forma começou na Europa com a Hungria? Será a Europa capaz de, no próximo ano, nas eleições europeias, evitar cair no canto das sereias como Steve Bannon, que se mudou para Bruxelas e não foi por acaso, e portanto conseguirá a Europa ter, no mínimo, se não capacidade de liderança, pelo menos alguma consistência nas suas políticas que lhe permita
ultrapassar a tormenta até que um dia os Estados Unidos e outros grandes países e blocos já para todo o mundo voltem a mudar os seus ciclos políticos. Plano Garopa, alguma alteração à vista, tendo em conta o proteccionismo de Trump, que tem marcado os últimos 2 anos? Não, eu penso que essa questão da política externa não vai ser alterada, até porque aí sim é uma área até onde a prerrogativa presidencial sempre foi forte e, portanto, Trump de certeza que manterá o rumo no que eu quero dizer, o rumo sem rumo, porque na verdade a política externa dos Estados Unidos, o grande problema nem é ser política externa mais defensiva ou agressiva, mais protecionista ou desenvolvimentista. O problema é que o Presidente faz declarações contraditórias constantemente, e eu acho que isso vai se manter nos próximos 2 anos. Mas a guerra comercial pode ter algum impacto. Mas a guerra comercial tem tido algum impacto, mas vamos também ser aí absolutamente objetivos. Por um lado, é verdade que isso prejudica a parte comercial, mas por outro é verdade que os tratados de comércio norte-americanos, até, digamos, há 10 anos, eram tratados pouco favoráveis aos Estados Unidos e extremamente favoráveis a outras áreas do globo, pela simples razão de que os Estados Unidos sacrificava alguns interesses comerciais ao facto de querer proteger certas áreas do globo de possível contacto ou alteração da Guerra Fria da União Soviética. É normal que os Estados Unidos, não tendo agora essa ameaça, tentem inverter algum desse poder. Mas eu acho que isso, mais uma vez, vai levar a alterações que não me parecem que estas eleições... Que não sejam decisivas. Que não sejam decisivas, exatamente. Vamos recolher aqui algumas sugestões vossas para quem queira saber mais sobre a América, ler mais, ver algo sobre a América. Nuno Garopa, o que é que sugere? Eu sugiro 2 livros, um já de 2012, outro mais recente do jornalista Colin Howard, que tem 2 livros interessantíssimos. Um deles, 2012, muito interessante porque muito antes de Trump, antecipa já Trump. O de 2012 chama-se As Nações Americanas, a história das 11 culturas que rivalizam na América do Norte, e o mais recente chama-se a história da luta épica entre a liberdade individual e o bem comum, e que mostram de facto a fibra do caráter americano, como se chama o livro. E portanto eu acho que são 2 livros que contam muito bem desde o século XVIII até agora porque é que a América tem estes 2 grupos imensos que se degladiam e que neste momento estão polarizados precisamente entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Rui Tavares, no minuto, uma sugestão? Eu li recentemente o livro da decana crítica literária do New York Times, Michiko Kakutani, que se chama A Morte da Verdade. É um livrinho pequeno, um ensaio acerca do que acontece no tempo das fake news, no fundo dos tempos pós-factuais. Li recentemente, eu não sei se está em português, a biografia de Hamilton por Ron Chernow, muito conhecida porque deu origem a um musical na Broadway, mas que é também um livro, uma obra historiográfica, uma peça muito bem investigada e muito bem fundamentada em termos de fontes, e que nos permite ver como os pais fundadores dos Estados Unidos esforçaram tanto para que o presidente não tivesse a importância toda que tem hoje, apesar de Hamilton lhe querer dar poder. Praticamente todos os outros pais fundadores dos Estados Unidos, Jefferson, Madison, queriam que a Casa Branca tivesse menos poder, e ela foi adquirida muito ao longo do tempo, e então, se calhar, o conselho clássico era, numa edição da Fundação Gulbenkian, ler os papéis federalistas, onde Hamilton e Madison falam em linguagem muito simples, porque era para o grande público da sua época, acerca dos seus planos constitucionais para o novo país que então nascia. Rui Tavares, Nuno Garopa, muito obrigado pela vossa presença nesta Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir esta conversa de novo em podcast, nas plataformas digitais habituais, na nova aplicação da Renascença ou em rr.sap.pt. Vamos sempre acompanhados pela música de Mário Lajinha, autor do genérico deste programa, com José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e André Peralta, e na próxima semana teremos outra conversa neste Da Capa à Contra Capa.